Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando a glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos o valor da gratidão. A gratidão, ela nos aproxima de Jesus. A gratidão faz com que a gente venha receber algo além do que o que a gente está pedindo. O que estes homens, eles queriam era a cura. Mas o único leproso que foi grato e que se aproximou de Jesus, ele recebeu a salvação. Você sabia que a sua salvação, muitas vezes, ela está ligada à sua gratidão? Quando você é grato, quando você sabe agradecer. Você já agradeceu ao Senhor porque se acordou? Você já agradeceu a Deus porque você tem um alimento? Pode não ser o que você queria comer, pode não ser o que você estava almejando, mas você tem. Você já agradeceu a Deus porque você tem saúde? Você já agradeceu a Deus pelas roupas que você tem? Você já agradeceu a Deus pelos seus filhos? Você já agradeceu a Deus pela casa que você mora? Você já agradeceu a Deus pelas dificuldades que você já enfrentou e já venceu? Nós precisamos exercer a gratidão. Quando a gente vê esses 10 leprosos aqui gritando, implorando e suplicando que o Senhor os cure, a gente consegue ver, irmãos, muitas vezes, sabe o que? O nosso desespero atrás de um milagre. Porque todos nós precisamos de um milagre. Todos nós temos áreas que nós queremos receber a visitação do Senhor. E nós fazemos como esses 10 leprosos. A gente começa a pedir ao Senhor, começa a suplicar, começa a orar, começa a assistir vídeo, começa a pedir oração, começa a fazer campanha, começa a pedir oração aqui, oração ali, ora também. Mas quando recebe, qual é, Rabaia Cantorá, e a sua atitude? Como é que você se comporta depois que o seu milagre chega? Os 10 gritaram, porque eles não podiam chegar perto de Jesus, eles eram leprosos, e eles gritaram de uma certa distância, pedindo que o Senhor os curasse. Versículo de número 13, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Para que Jesus tivesse misericórdia, se compadecesse, ou seja, para que Jesus curasse eles, tirasse eles daquela situação, da situação que eles viviam, situação de rejeição, situação de dor e de sofrimento. Jesus se compadeceu deles. E a Bíblia diz que os 10 foram curados. Arabaia Cantoraia. O próprio Jesus disse: não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Porque, irmãos, somos bons pedintes. Sabemos pedir bem, sabemos suplicar, sabemos fazer campanha. Mas e a gratidão? Só vai pro céu quem sabe ser grato. Só vai pro céu, só vai ser salvo quem sabe exercer a gratidão. Este único leproso, que foi o samaritano, que voltou para agradecer, foi o que recebeu a salvação. Foi o que mais se aproximou de Jesus. A Bíblia diz que os 10 foram curados e só um voltou para agradecer. Este era samaritano e ele prostrou-se, voltou, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ele chegou perto de Jesus. Aqui eu consigo ver que a gratidão nos aproxima de Jesus. Aqui eu consigo ver que a gratidão deixa a gente mais conectados com Jesus. A gratidão faz a gente chegar aonde muita gente não chega, porque não sabe ser grato. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem ser gratas. Eram 10. Só um voltou para agradecer, ou seja, a maioria foram ingratos. Declare comigo: eu vou exercer a gratidão e vou chegar perto de Jesus. Eu vou exercer a gratidão e vou chegar perto de Jesus.
Este homem chegou perto de Jesus. Este homem, irmãos, tinha que agradecer aquele que fez ele sorrir de novo, aquele que entregou a vida a ele novamente, porque os leprosos, irmãos, eles eram tidos como imundos, impuros. Eles não poderiam chegar perto das pessoas, eles tinham que se afastar de quem eles mais amavam, porque a lepra era contagiosa. Eles viviam uma vida muito triste. Jesus devolveu a vida para estes leprosos. É como nos dias de hoje, Jesus deu a vida por nós. Será que estamos sendo gratos pelo milagre da salvação? Porque se não fosse Deus que desse o seu único filho por nós, a gente não estava aqui. A gente não tinha direito à salvação. A gente não poderia ter a convicção e a certeza de que nós seríamos salvos. Mas foi através de Jesus. Foi através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Foi através do amor da salvação de Jesus por nós. Jesus nos amou primeiro. O que é que a gente tem feito para agradar a Ele? Irmãos, muitas vezes nós nos conectamos muito com aquilo que a gente precisa e esquecemos de agradecer pelo que já temos. Esquecemos de agradecer pelo que já possuímos. Tem muita gente que quer uma casa própria, quer, e não é pecado você querer. Mas você não agradece a Deus porque você tem o dinheiro para pagar o aluguel todo mês. Tem muita gente que tem um carro, mas o carro que já tá um pouco já passado, né? Você já tá vendo que ele já tá dando alguns probleminhas e ali você quer trocar. E ali você começa a maldizer o carro que você tem, você não agradece por ele. Então, aqui observe, irmãos, que a gratidão, ela abre portas. Para que as portas sejam abertas na sua vida, agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que o Senhor lhe proporcionou, seja grato. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Este samaritano foi colocado sobre o muito. Este samaritano, ele foi colocado na salvação. Por quê? Porque ele foi grato. A gratidão abre portas, irmãos, que a gente menos espera. A gratidão nos faz viver coisas que a gente nem imaginaria que a gente poderia viver. Deus quer fazer isso na sua vida, minha irmã. Deus quer te fazer viver o extraordinário. O Senhor não quer te entregar somente bênçãos dessa terra, não. Ele quer te dar bênçãos terrenas, mas Ele quer te levar para morar no céu. Ele quer te dar uma coroa da vida. Ele quer que você, Rabaia Cantoraia, chegue perto dele. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos exercer a gratidão. Tem pessoas aqui que precisam ser gratas. E o Senhor está dizendo para você, seja grato. Seja grata que você vai ver as coisas mudando. Você perguntou, Deus, como é que as coisas podem mudar na minha história? Como é que as portas podem se abrir? Aqui está o segredo, a gratidão. Quando nós exercemos a gratidão, irmãos, o sobrenatural acontece. Esse homem foi curado, como os outros também foram, mas ele fez a diferença. Como foi a diferença, irmã? Ele voltou para agradecer. Versículo de número 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando a glória a Deus em voz alta. Da mesma forma que ele gritou, suplicando que o Senhor se compadecesse dele, como os outros 9, né? Porque os 10 gritaram pedindo para que o Senhor se compadecesse. Agora ele estava voltando para agradecer. Com o mesmo som que ele pediu, ele agradeceu. Rabaia Cantoraia. A Bíblia diz que ele veio gritando, falando em alta voz e agradecendo ao Senhor, dando a glória a Deus, porque ele foi curado, porque ele era grato. Declare comigo, eu vou ser grato quando o meu milagre chegar. Eu vou ser grata quando o meu milagre chegar. Nós precisamos, irmãos, exercer a gratidão. Nós precisamos ser mais gratos. Aprendemos aqui com este leproso. Este leproso que era samaritano. Ele poderia ter ido ver a família dele, que com certeza há muito tempo ele já não via. Ele já não tinha contato, porque ele tinha que viver excluído por causa da lepra. Mas esse homem não priorizou aquilo que era da terra, ele priorizou dar a glória a Deus. Priorize, coloque Deus em primeiro lugar. Priorize ser uma pessoa grata. Priorize ser uma pessoa grata, que você vai ver as coisas diferentes na sua vida, as coisas mudando. Você vai ver o Senhor transformando a sua história de maneira sobrenatural. Quando você exerce a gratidão, Rabaia Cantorasturiandaraia, as portas se abrem para a sua vida. Quando você exerce a gratidão, o impossível acontece. Quando você exerce a gratidão, o nome do Senhor é glorificado e você vê coisas extraordinárias acontecendo.
Este homem chegou perto de Jesus, uma coisa que os outros 9 não chegaram, não viram. Eles não viram acontecer na vida deles. Você quer chegar perto de Jesus? Não seja semelhante aos ingratos, porque a maioria das pessoas, irmãos, serão ingratas. Aqui nós vimos nessa história, mas isso aqui a gente pode trazer para a vida, porque é uma realidade. Você vai ajudar 10, somente um vai lhe agradecer. Sempre vai ser assim. Porque a maioria é ingrato, mas ainda existe gente grata. E que a gente se espelhe nesse samaritano que voltou para agradecer. Que possamos ser pessoas gratas, independente de quem nos tenha feito bem. Porque quando nós somos gratos, irmãos, as portas se abrem. A porta da salvação abriu para este samaritano. Jesus disse para ele, versículo de número 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, pode ir porque você está salvo. Quem estava dizendo isso para ele foi o próprio Jesus, irmãos. Este homem, além de ser curado, ele recebeu a salvação. Este homem, além da cura física, ele recebeu a coroa da vida. Rabaia cantoraia, rasturiandará. Ele recebeu a promessa da salvação. O que os outros 9 não receberam, os outros 9 foram curados fisicamente, mas não receberam o mais importante, que foi a salvação. Tem muita gente, irmãos, que vai viver milagres da parte de Deus. Por quê? Porque ora, porque pede, porque suplica, porque faz campanha, porque faz jejum. Deus abre a porta. Mas você vai ver muita gente sendo ingrata e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente olha assim e diz, Deus, por que o Senhor abençoou se o Senhor sabia que essa pessoa ia ser ingrata? Deus, por que o Senhor abriu a porta se o Senhor sabia que essa pessoa ia ser ingrato? Deus está dizendo, é porque eu sou misericordioso. Mas eles não conseguem alcançar o principal. Quando a pessoa é ingrata, não tem como ela herdar a salvação. Isso é mais sério do que o que a gente pensa. A ingratidão te afasta de Deus. Mas se a gente é grato, se a gente agradece por tudo, Pai, graças te dou. Lembra da oração de Jesus quando estava diante do sepulcro de Lázaro? O Senhor Jesus disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele começa agradecendo. Eu te agradeço. Como é que está a sua gratidão com o Pai? Como é que está a sua gratidão com Deus? Como é que está a sua gratidão com o Pai que todos os dias Ele vê, te ouve, está contigo, não te deixa e não te desampara? Você tem sido grato? Você tem sido grata? Ou você tem reclamado mais do que agradecido? A partir de hoje comece a pensar. Comece a agradecer para que as portas se abram. Tem pessoas aqui que querem viver a novidade de Deus, mas você precisa exercer gratidão. Você precisa aprender a ser grato, a ser fiel no pouco, para que Deus te coloque ribiandorai sobre o muito. Deus quer abrir portas sobrenaturais na sua vida. Deus quer te fazer viver o impossível, mas você precisa ser grato, mas você precisa ser grata. Este leproso se aproximou de Jesus. E com a mesma, irmãos, força que ele pediu ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia, se compadecesse dele, com essa mesma força ele deu a glória a Deus. Quando as portas se abrirem, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que vão viver milagre. Tem pessoas que estão pedindo a Deus, Deus abre a porta. Tem outras que estão pedindo cura, Deus vai entregar cura. Tem outras que estão pedindo restauração, libertação, Deus vai entregar. Mas seja uma pessoa grata, sabendo que você é dependente de Deus e que Ele fez tudo pela misericórdia, não porque somos bons. Muitas vezes, irmãos, deixamos as coisas de Deus de lado quando o milagre chega. Mas este homem nos ensina, este samaritano, este leproso que voltou para agradecer, nos ensina a sermos gratos mesmo depois da bênção. Tem como você continuar sendo fiel a Deus mesmo depois das bênçãos, mesmo depois das portas abertas, mesmo depois de você alcançar aquilo que você está pedindo ao Senhor. Este homem nos ensina que possamos aprender não com a maioria que tem ingratidão, porque tem muita gente ingrata. A gente vai conhecer e a gente já conhece, vai conhecer mais pessoas ingratas, porque tem mais gente ingrata no mundo do que grato. Porque se todos fossem gratos, estariam servindo ao Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Mas tem muita gente, irmãos, que é ingrato. Tem muita gente que não está nem aí para o sacrifício da cruz, que não está nem aí para o que Jesus fez por eles. Mas que possamos tomar o exemplo deste leproso. Este homem que voltou dando a glória a Deus e recebeu não somente a cura física, mas ele também recebeu a salvação. Deus tem preparado salvação para nós. O Senhor, é claro que nos abençoa nesta terra. É claro que Ele abre porta. Ele continua sendo o mesmo, irmãos. Ele não mudou.
Ele ainda faz o impossível acontecer, ele muda diagnóstico, mas o mais importante na nossa vida é a nossa salvação. Que a gente não esqueça da salvação, porque no final da vida tudo acaba, mas a salvação permanece. Se nós estivermos salvos, nós passaremos da vida para a vida eterna. Nós não provaremos da morte. A gente não vai provar da morte. Então, em nome de Jesus, que você possa, a partir de agora, aleluia, se entregar ao Senhor, confiar nele e exercer a gratidão por tudo que Deus já fez. Quer uma porta melhor de emprego? Agradeça pela que você tem. Quer mais roupas? Agradeça pelas que você tem. Quer uma casa bonita? Agradeça pela que você tem. Quer filhos abençoados? Agradeça pelos que você tem. Você vai ver Deus agindo de maneira extraordinária, irmãos. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração grato, o Senhor não rejeita. Tenha um coração grato, que você vai ver os seus dias sendo mais leve. Você vai ver as coisas mudando, você vai ver o extraordinário acontecendo. Porque o Senhor ama aqueles que exercem a gratidão. O samaritano, que era leproso, voltou dando em alta voz a glória a Deus. Agradeça ao Senhor, porque grandes coisas ele fez e ainda fará maiores por sua vida. Não esqueça que a gratidão te aproxima de Jesus. Nunca esqueça disso. Quando eu sou grato, quando eu sou grata, eu estou mais próximo de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar o quanto a gratidão abre portas, abre caminhos, o quanto a gratidão pode mudar a vida do ser humano. Este samaritano foi salvo, meu Pai, porque ele foi grato, Rabaia Cantorasturi Andaraia, porque ele soube agradecer. Ah, Pai, coloca louvores de gratidão, meu Pai, nos nossos lábios, que possamos agradecer porque dormimos, porque acordamos, porque comemos, porque, meu Deus amado, estamos de pé. Agradecer pela tua presença, agradecer pelas tuas misericórdias, pelos teus feitos, por mais que a gente não seja Arabaia Cantorai merecedores, mas o Senhor, pela tua graça, nos alcançou. Ah, Pai, este samaritano fez algo diferente, fez algo que alegrou o teu coração. Que possamos, Jesus, alegrar o teu coração diariamente, que possamos, Jesus, continuar firmes, Arraia Cantorasturiandaraia, sabendo que não é em vão o nosso trabalho, sabendo, Pai, que nós estamos plantando aqui nesta terra para herdarmos a salvação, para colhermos, meu Pai, os frutos, Arraia Cantorai, da nossa salvação, porque a tua palavra diz, meu Senhor, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos aqui todos os dias, Pai, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos sustenta, tentando, meu Deus amado, alcançar a salvação diariamente. Nos ajuda, meu Pai, nos dá um coração grato, nos faz, meu Deus amado, exercer a gratidão em meio às bênçãos que o Senhor vai nos entregar. Revela o Espírito Santo, que pessoas aqui vão ter bênçãos, vão ter vitórias para contar. Será grande o que Deus vai fazer, mas não esqueça dos benefícios do Senhor, não esqueça que foi Deus quem fez na sua vida, não esqueça de exercer a gratidão. Seja como este samaritano, não seja como os 9 que foram ingratos. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos lembrar diariamente, meu Pai, que tudo que temos, o que somos e o que viermos a ser provém dos céus, provém de Ti, é porque o Senhor nos entregou. É pela Tua misericórdia, é pela Tua graça que estamos aqui. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, meu Senhor, eu já te agradeço crendo na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus de resposta, que quando a gente clama, quando a gente suplica, quando a gente confia, Ele nos entrega aquilo que nós estamos pedindo mais. Nós precisamos exercer a gratidão, não esqueça. Faça como este um leproso samaritano, que foi grato, ele voltou para agradecer. Seja grato, seja grata, porque as portas vão começar a se abrir na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Não esqueça que o mais importante de tudo é a sua salvação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.